Fala família Cruz Maltina, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta. Eu me chamo Danilo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre diversos assuntos, a começar pelo futebol, onde o Vasco vai até Recife enfrentar o Sport com sérios desfalques. A gente vai falar também sobre uma ironia da Globo ao tratar do Vasco da Gama em análise a uma possibilidade de recuperação financeira. Vamos falar também da situação política do Vasco. Ontem o Leven esteve no canal Pilhado dando uma entrevista e a gente vai trazer a nossa opinião sobre esses temas logo após a vinheta. Então abrimos o vídeo de hoje falando sobre futebol. Vasco vai a campo neste sábado às 16h30, muito provavelmente apenas com a possibilidade de transmissão pelo Premier. Ainda vamos confirmar. Amanhã a gente vai trazer muito mais informações sobre escalações, mas a verdade é que o Vasco vai a campo duelar contra o Sport, 10º colocado na competição, com 25 pontos. Já são 6 pontos de vantagem para o Vasco, que ocupa a 18ª colocação com 19 pontos. E o Vasco vai a campo com sérios desfalques para tentar quebrar esse jejum de 10 jogos sem vencer na competição. Os desfalques do Vasco, mais uma vez por Covid-19, o Vasco não terá em campo o seu xerife da zaga, Leandro Castan, não terá também Miranda, não terá também Ribamar e Carlinhos, né? Então, mais uma vez o Vasco golpeado aí pelo coronavírus, o Vasco que é um dos clubes mais afetados pela Covid-19. Na minha opinião, acredito que já tem que se rever como está sendo executado pelos atletas a questão do protocolo de segurança da Covid, né? Porque realmente o Vasco tem sofrido quase que semanalmente com questões de testes positivos, né? Acho que tem que ser seguido à risca, não dá para a gente ver o Vasco da Gama sofrendo fora de campo por questões políticas e dentro de campo o tempo todo sendo abatido por diversas questões, ora suspensões, ora lesões, e aí muito mais pela Covid-19. É um dos clubes mais afetados no país, volto a frisar. Isso realmente tem que ser levado em conta e estudado pelo departamento médico do clube. Não é possível que o Vasco tenha o tempo todo atletas infectados pela Covid-19. A gente sabe que o país vive, né, uma oscilação em relação ao coronavírus, mas isso se aplica também a outros clubes que têm um número mínimo aí de atletas infectados. Então, pega-se isso como exemplo para saber o que a gente está deixando de fazer para conter a infecção, o contágio dentro do clube, né? Em relação a essa partida, o Vasco poderá contar com Jadson, que foi regularizado, o zagueiro está à disposição do técnico Ricardo, que poderá, né, ter também como opções ali Ulisses e o Erlen, né, já que Ricardo Graça deve ser confirmado como titular. Na frente a gente tem a opção ali do Gustavo Torres, que já está regularizado. Pode ser que realmente a gente consiga ter um ataque mais produtivo pelo que apresentou na última partida, e acho que realmente é o companheiro ali ideal para o Germancano, pelo menos nesse momento, né? Então, que o Vasco possa ir até o Recife. O Sport também tem desfalques, o Sport não vai poder contar com o goleiro, né, titular, e deve ter como opção o Maílson, que vem sendo contestado lá pela torcida, e tem os retornos também de Patrick, Leandro Bárcia e Marquinhos, que voltarão a jogar nessa partida contra o Vasco, né? O Vasco que, a meu ver, pode sim trazer pontos na bagagem de volta ao Rio de Janeiro, mas precisa realmente jogar para vencer, né? Se for até Recife realmente esperando o adversário dominar as ações do jogo para poder jogar por uma bola, acho que realmente é um risco muito grande. A gente viu isso contra o Palmeiras. Acho que não cabe esse tipo de jogo para o Vasco da Gama. O Vasco precisa, para você ter uma ideia, de 9 vitórias nesse segundo turno para poder fazer 46 pontos. E em jogos como esse, né, que eu classifico ainda, apesar de 6 pontos de diferença, classifico ainda como confronto direto, o Vasco precisa realmente duelar para ganhar, né? Em relação a essa situação da Globo
a Globo chegou a ironizar o Vasco, né, em relação a um projeto do candidato Levenciano, que comprovou, né, que realmente pode injetar bilhões no Vasco da Gama através de parcerias com o Fundo de Investimento Internacional. E a Rede Globo, através de um programa, veja aí na tela, através de um programa, acabou ironizando a montagem de um elenco do Vasco com bilhões à disposição, mantendo Iago Pikachu na lateral direita. Veja o que os apresentadores falaram. Muitos torcedores estavam esperançosos com a carta de crédito que poderia render até 5 bilhões. Eu falei bilhões de reais ao Vasco da Gama. Nós temos uma sonora, nós temos a palavra de Levenciano. Eu tinha 3 cartas de intenção com recursos para o Vasco que chegam a 800 milhões de euros, o equivalente a 5 bilhões de reais. É pouco ou não é? É bom? 5, faço a menor, eu não sei nem o que é isso. 5 bilhões? Não sei nem escrever 5 bilhões. Aí, as nossas mentes brilhantes montaram o que seria um campinho do Vasco com contratações, caso tivesse 5 bilhões de reais no bolso. Olha o time. Ter Stegen no gol. Iago Pikachu, obviamente. Iago Pikachu na direita, Van Dijk, o Leandro Castan, que agora tá com Covid, tá isolado, e o Robertson na esquerda. Kimmich, Kanté e De Bruyne, e no ataque, Neymar, Messi e ele. Herman Cano, Cara, que só desses 5 bilhões vale pelo menos uns 2. Pronto. Uns 2. Abre a sala de troféu, leva tudo. E nesse campinho, pra você ter noção como é que é dinheiro, que o Levenciano falou que o Vasco Quem vai seria ter. o treinador? Ah, pode ser o Sapinto, cara. Deixa Pode o ser? Sapinto. É, Jürgen o pessoal tá Klopp. falando do Klopp. Vai o Sapinto. Sapinto é muito mais carisma. E esse time que tá montado na tela, pra você ter noção do que significa 5 bilhões, esse time não custa 5 bilhões. É 4 bilhões e uns quebrados. Sobraria um troco ainda aí pro Levenciano. Totalmente desnecessário. Dava para se fazer esse programa realmente com uma situação financeira em que o Vasco vive e que pode se recuperar através desse projeto, com uma análise mais séria, né? Pô, você viu ali, montou todo o elenco do Vasco com possibilidades reais ali, financeiras, através dos 5 bilhões, né? O Leven até colocou que não seriam 5 bilhões que seriam utilizados pelo Vasco, logicamente que ele iria optar entre as 3 cartas de intenção para aquilo que fosse melhor para o Vasco e trazer essa situação a ser debatida pelos poderes do clube para se definir realmente qual recurso fosse utilizado, qual recurso seria utilizado, né? Mas aí a Globo decide fazer um programa desse aí para ironizar o Vasco, colocando o Pikachu na lateral direita. O Pikachu que nem opção ultimamente, né? Ultimamente o titular tem sido o Léo Matos, né? E a opção de reserva imediato o Caio Tenório. Então, realmente faz isso de sacanagem, né, com o torcedor, faz isso para ganhar audiência com os rivais, faz isso para realmente derrubar, né, qualquer possibilidade de enaltecer o Vasco em rede nacional, faz isso para ridicularizar o torcedor vascaíno em rede nacional, porque o torcedor vascaíno vem contestando o tempo todo o Iago Pikachu, e foi por isso que a Globo colocou o lateral como indiscutível na lateral direita. E chega disso, né? Você que está cansado disso aí, você que está cansado de ser ridicularizado em rede nacional e que quer realmente ser enaltecido em rede nacional por títulos, por um time forte, sem chacotas, aproveita a situação e apoia um projeto capaz de tirar o Vasco de forma imediata dessa lama que o Vasco está atolado há anos. Porque a austeridade é importante, pés no chão é importante. E todo triênio prometem isso pra gente: austeridade, pés no chão e time competitivo. E tá aí o time competitivo que a gente tem, com jogadores que dão cabimento para esse tipo de ridicularização em rede nacional.
montagem de elencos que nos ironizam em rede nacional. Se você está cansado disso, apoia o projeto que é capaz de tirar o Vasco disso. Eu não quero que você apoie candidato, para mim tanto faz, eu quero que você apoie aquilo que de fato você acredita que seja o melhor para o Vasco, que seja capaz de tirar o time da situação que está e colocar o time na condição que sempre foi de protagonista, de brigar por títulos como marca a nossa história. O torcedor vascaíno não aguenta mais isso. E ontem, Levenciano falou sobre a situação da política, no canal do Pilhado, dando uma entrevista de quase 2 horas, onde tratou de diversos assuntos, falou sobre essa situação da eleição, como foi, da vitória nas urnas, em que todos os candidatos estavam lá fazendo campanha, gravando vídeos, convocando o eleitor para votar, um ambiente tranquilo até certo ponto, até a armação começar a ser colocada em prática, onde houve a suspensão conseguida ali no STJ, mesmo o STJ fechado, conseguiram aí a suspensão. O Leven já recorreu dessa decisão, entrou com um recurso, está com vários advogados tratando da situação para que realmente o pleito de sábado seja validado e homologado pelo Vasco da Gama. 3 poderes do Vasco já se manifestaram a favor do resultado das urnas do sábado, dia 7 de novembro. Conselho Deliberativo, Conselho de Beneméritos e o Conselho Fiscal do clube. E somente a diretoria administrativa e o presidente da Assembleia foi que não aprovaram ainda o resultado e estão apoiando uma eleição online para sábado que vem, armada com empresas aí questionadas, com empresa questionada, na verdade, com apenas 2 chapas de 5, 2 chapas apenas confirmadas para essa eleição, que tem cadastramento aí questionado, processo de cadastramento questionado pela Sônia, vice do Campelo, que não conseguiu se cadastrar, nós mostramos ontem no vídeo. E realmente o torcedor vascaíno não aguenta mais. O Vasco não aguenta mais um golpe. Nós vivemos isso no último triênio. Um presidente que não foi o escolhido pela torcida, pelo sócio-torcedor, o senhor Alexandre Campelo. E vejam o que fizeram com o Vasco aí. 3 anos de chacota. Um campeonato carioca ridículo que disputamos esse ano. Clássicos que a gente não ganha. Uma posição na tabela do Campeonato Brasileiro que não condiz com a grandeza do Vasco, brigando para não cair, que está há anos sem disputar uma Libertadores, que vem sendo eliminado em fases preliminares da Copa do Brasil. Não é esse o Vasco que você, torcedor, merece. Então, diga não a um golpe, a um novo golpe, e referencie, enalteça a vitória democrática nas urnas, como foi no último sábado. Essa é a minha opinião. Se você concorda comigo, deixe nos comentários. Se discorda, deixa aí também. É importante saber o que você pensa a respeito, como é que você vê tudo isso. Beleza? Fica com Deus e até mais.